A gestão pública e o meio ambiente foi tema do Prêmio Ministro Gama Filho deste ano, promovido pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E é sobre este assunto que conversamos no TCE Notícia de hoje, com Renato Cader da Silva, doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp e mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, e Rosa Maria Chese, titular da Coordenadoria de Estudos e Pesquisas da ECG do TCE Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos ao TCE Notícia. Muito obrigada. Obrigado. Bom, a primeira pergunta é como iniciativas como essas, como por exemplo o Prêmio Gama Filho, contribuem para o aperfeiçoamento da administração pública? Rosa. Marcela, o Prêmio Gama Filho, Ministro Gama Filho, é uma premiação de monografias científicas que versem sobre alguma temática de interesse na área da administração pública. Esse prêmio já estamos na sua 10ª edição, o que significa que é um investimento que a escola vem fazendo em termos de criação de novos conhecimentos, novas práticas, novas metodologias que possam trazer algo de diferente, algo de inovador dentro da gestão pública. Então, são temas escolhidos pela sua relevância. Então, eu citaria que nós já realizamos edições cujos temas foram políticas públicas em saúde, regimes próprios de previdência social, os 10 anos de responsabilidade fiscal, o meio ambiente agora em 2016, enfim, o Prêmio Ministro Gama Filho é uma das iniciativas, é uma das atividades, melhor dizendo, da Escola de Contas, que tem como objetivo maior a produção de novos conhecimentos. Obviamente que todos eles buscando um objetivando melhorar a gestão pública. Você acredita que os pesquisadores têm tido mais espaço nas escolas de governo para divulgação e disseminação do conhecimento de ideias e pesquisas? Então, eu tenho observado um movimento crescente de escolas de governo, não só no nível estadual, como é o caso do Tribunal de Contas do Estado, mas também no nível federal, no sentido de promover essas iniciativas, de divulgar editais com prêmios de melhores práticas, prêmio monografia, onde pesquisadores e gestores podem disseminar, divulgar seus projetos que eles desenvolveram e implantaram, que foram bem-sucedidos. Então, eu entendo como um grande fator motivacional para pesquisadores e gestores e burocratas colocar para fora, né, essas iniciativas e disseminar essas melhores práticas. E eu acredito que na medida em que essas melhores práticas elas vão sendo disseminadas, é uma roda que vai girando com constante aperfeiçoamento no caminho da inovação. Então, surge uma inovação, depois surge outra e vai compartilhando e a gente vai crescendo aí o ambiente da gestão pública, aperfeiçoando. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre essa edição de 2016 do Prêmio Ministro Gama Filho, Rosa, quais foram os principais aspectos tratados nas monografias desta edição? Olha, eu poderia citar a inovação tecnológica na questão ambiental, recursos hídricos, licitações sustentáveis, que é a seara, a área de concentração da monografia vencedora. Que, aliás, do Renato, vale a pena exatamente. A gente destacar aqui, parabéns. Obrigado. A Agenda 2030, com seus objetivos sustentáveis e, obviamente, as políticas públicas em relação à gestão ambiental. Então, esses tópicos, digamos assim, são os tópicos principais das monografias que foram apresentadas nessa edição. Renato, você acredita que a questão ambiental já possui o espaço devido no meio acadêmico? Eu acredito que sim, mas eu faria algumas ponderações, né? Tem sido crescente o número de cursos na área ambiental, cursos sobre biodiversidade, conservação e uso sustentável dos recursos naturais, mas eu ainda sinto muita falta que esses centros acadêmicos, centros de pesquisa, desenvolvam linhas de pesquisa voltada para temas que sejam mais aplicáveis no mundo das organizações públicas e privadas.
eu vejo uma necessidade de uma maior aproximação da teoria com a prática. Muitas vezes esses centros acadêmicos eles desenvolvem linhas de pesquisa que fazem com que pesquisadores mergulhem muito no universo da ciência, que é fundamental, mas eles muitas vezes se distanciam um pouco da prática. Então eu tenho sentido muita falta de mestrados executivos, né, mestrados com esse viés, que tem tido sim, mas ainda muito aquém das necessidades. Esse distanciamento existe entre a teoria e a prática, esse universo. São dois universos que têm que se encontrar. Então ainda tem um pouquinho a melhorar nessa questão. Tem, eu vejo que sim. Eu acho, Marcela, só para complementar o que o Renato colocou, nós já tivemos a oportunidade de estarmos aqui até no TV Alerj e contarmos sobre o programa de pesquisa que a Escola de Contas e Gestão possui, justamente com esse viés da gente tentar trazer pesquisadores que tragam os seus projetos de pesquisa, mas repensando a prática, ou seja, fazendo cada vez mais essa convergência entre o referencial teórico, entre o que a teoria diz e o que a prática nos proporciona. Então, eu vou convidar o Renato depois para conhecer o nosso programa, quem sabe se ele não apresenta uma proposta de pesquisa na área do meio ambiente, quem sabe? Bacana. O convite está aceito, só para a gente já deixar aqui registrado? Não, o convite está aceito. Ok, Obrigado. Que coisa boa. Agora, a Alemanha ela já adota essa política de contratações sustentáveis desde a década de 80. Essa já é uma cultura enraizada nos países desenvolvidos, Renato? E qual é o quadro em países menos desenvolvidos como o Brasil, por exemplo? Então, eu tive a oportunidade de ir à Alemanha por conta do Prêmio Inovação, que eu recebi em 2010, e eu conheci algumas instituições públicas e privadas que lidam com o tema sustentabilidade. E eu fiquei muito surpreso que quando eu cheguei lá, eles falaram que eles têm uma política já, o governo alemão ele já tem uma política de contratações sustentáveis desde 1986. Isso me chamou a atenção. Eu abri um olhão assim e eles ficaram tipo, não entendi o susto, mas foi interessante, porque eu não quis falar do Brasil, porque aqui é a nossa terra, eu sou nacionalista, eu não vou falar mal do meu próprio país, claro. Imagina. Mas eu deu aquela dorzinha, porque no Brasil, no governo federal, por exemplo, nós publicamos uma primeira instrução normativa do Ministério do Planejamento que versa sobre contratações sustentáveis em 2010. 2010? Então, em 2010, muito tempo depois. Os países europeus, não só a Alemanha, que eu diria que é um dos propulsores desse tema, compras sustentáveis, mas a Áustria, a Dinamarca, a Holanda, os próprios Estados Unidos, eles têm normas de contratações sustentáveis já desde a década de 90. A União Europeia, por exemplo, eles se reuniram em 2004 para divulgar um grande documento sobre as diretivas das contratações sustentáveis na Europa. Então, no plano dos países desenvolvidos, é algo que já acontece aí há mais de 2 décadas, né? E nos países em desenvolvimento, como você colocou, assim como o Brasil, a gente está engatinhando muito. Então, eu colocaria os outros países em desenvolvimento mais ou menos no mesmo patamar do Brasil. Eu acredito que seja porque pelo fato desses países terem algumas dificuldades de ordem social e orçamentária, eles acabam não canalizando muita energia e esforço nesse tipo de política por entender que isso é algo muito, eu diria, perfumaria para o que a gente tem no nosso plano. Então, eu acho que a gente poderia mudar um pouco esse paradigma e entender que fazer contratações sustentáveis é uma forma de você economizar recursos orçamentários, sim, recursos humanos, recursos logísticos, e é um bom negócio. Então, porque tem aquela ideia de que aumenta o custo, né? E essa ideia, pelo visto, a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco, sim, mas não necessariamente aumenta, né? Você vai explicar isso pra gente. Sim, aqui. sim, eu vou. Perfeito. Gente, agora vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí que o TCE Notícia volta já.